por favor. Provérbios 24. Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24. Provérbios 24. Nós estamos no domingo do que, gente? Da sabedoria, né? Hoje é o 4º domingo da sabedoria. E a gente vai falar, hoje eu quero falar sobre 2 virtudes de uma pessoa sábia. Diga assim comigo, 2 virtudes de uma pessoa sábia. Todos acharam aí Provérbios 24? Diz assim pra gente, ó, versículo 5. Um varão, ou uma varoa, né? Sábio é o que, gente? Forte. E o varão de conhecimento consolida a força. Vamos ler de novo? Um varão sábio é forte. Quando ele está falando aqui de força, ele não está falando daquela força braçal, né, de luta. Ele está falando da mentalidade espiritual, ele está falando da maturidade espiritual. E sabedoria é isso, é você se tornar uma pessoa mais sábia. Sabedoria é você amadurecer. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, 12, que quando eu era menino fazia coisas de quê? De menino. Isso aí ele fala na igreja, né? A gente entra na igreja, qualquer coisinha aborrece a gente, né? A gente fica chateado com aquilo outro. A gente não aceita não como resposta. Entenda bem, né? As lutas nos afastam da igreja. Por quê? Porque isso são meninices espirituais. Isso são aquelas coisas de criança, que quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se torna um bebê espiritual. Então, assim, é normal o novo convertido ele ter algumas atitudes de criança, né? De ficar chateado, de biquinho, de virar a cara, né? Então, assim, são coisas de menino. Só que, com o passar do tempo, a menina e o menino têm que o quê, gente? Tem que crescer. Sabedoria é isso, é você crescer. E hoje eu quero falar de 2 virtudes. Agora abra comigo, lá em Tiago, capítulo 1. Vamos lá. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo de número 1. Qual é a primeira virtude de uma pessoa sábia? Ela sabe ouvir. É isso aqui. Toda pessoa que sabe ouvir, ela é uma pessoa, você pode falar, essa pessoa é muito sábia. Aqui, ó, a Bíblia vai te responder, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, ó. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu coloquei aqui, ó. Primeira virtude de uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia é aquela que sabe ouvir. A pessoa sábia, ela se treina para ouvir. Ela é capacitada para ouvir. Tiago 1,19. Numa conversa, uma pessoa sábia, ela sabe perfeitamente ouvir o outro. Deu para entender? Tem gente que não suporta nenhuma conversa. Você vai querer conversar com a pessoa? Não quero conversar nada não.
essa pessoa é sábia? Não. Porque a maturidade espiritual da fé cristã de uma pessoa se dá ao ouvir. E outra coisa eu coloquei aqui, ó, ainda que seja algo desconfortante para ela. E a prova que você é uma pessoa sábia, que está crescendo na fé espiritualmente, é quando você sabe ouvir algo desconfortante. É quando às vezes alguém está até te acusando ali de maneira errônea. Mas você é aquela pessoa que não perde o equilíbrio, você é aquela pessoa que mantém a paz. Por quê? Porque um dos frutos do Espírito Santo é mansidão. O mundo lá fora deu, tomou. Nós cristãos não. Jesus ainda chega a dizer isso, né? Se te ferirem de um lado, vira o outro. Se te mandar caminhar 1 milha, vá 2. Vá 2. Então o que eu quero dizer para você? A primeira virtude, né? O primeiro domingo a gente aprendeu o que é sabedoria, como adquirir sabedoria. Semana passada o pastor pregou os benefícios da sabedoria e hoje eu estou te ensinando 2 virtudes de uma pessoa sábia. E eu quero que você se analise com todo amor e carinho se você tem sido essa pessoa sábia. Se você é uma pessoa capacitada para ouvir. Uma pessoa capacitada, entenda bem, para poder ouvir a outra pessoa. Você já viu, tem pessoas que você vai conversar com ela, você não fala. Você não fala. Você não sabe ali, um exemplo, o que é oração? Oração não é um monólogo, oração é um diga assim comigo, diálogo. O que é monólogo? Só você fala, só eu falo, né? Então, uma pessoa que sabe ouvir, ela tem diálogo. Eu vou falar com o pastor antes, pastor antes, de qualquer assunto espiritual, familiar, eu tenho que parar um tempo para deixar o pastor antes falar. Tem gente que não tem essa habilidade, tem gente que fala muito. É claro que você tem que entender que tem gente que trabalha com a palavra. Por exemplo, pastor tem que falar muito, entre aspas, né? Porque eu trabalho com o quê, gente? Então você vem até o pastor tem que falar. Porque é do pastor que você vai receber conselho. Cabe você a saber ouvir. Mas também tem hora que eu também tenho que saber o quê? Te ouvir. Então, a primeira virtude de uma pessoa sábia, ela sabe ouvir. Diga comigo, saber ouvir. E isso é um treinamento, gente. Ninguém nasce sabendo nada. Você tem que se doutrinar a ouvir. Porque dá raiva. Dá ou não dá, gente? Dá raiva. Quando alguém vem falar alguma coisa, dá raiva. A gente não quer ouvir. Né? Então, olha só. Eu coloquei, né? Uma pessoa sábia é aquela que sabe ouvir. A pessoa sábia, ela se treina para ouvir. Ela é capacitada para ouvir. Tiago está falando. Saber isto, meus amados irmãos, mas todo homem, aqui é no genérico, tanto homem quanto mulher, seja pronto. Essa palavra pronto é capacitado. Não existe, olha só, a maneira para você se tornar uma pessoa mais sábia é ouvindo. Quanto mais você ouvir, mais sábio você se torna. Um grande pregador, ou um grande professor, um grande especialista em qualquer área, primeiro ele sentou anos para ouvir. Só para me tornar pastor foi uma faculdade, 5 anos para me tornar pastor. Eu não me tornei pastor do quê, gente? Da noite para o dia eu tive que ouvir muito meu pastor, ouvir muita pregação, ler muito livros, ler muita Bíblia, li muita Bíblia ouvindo, e ouve pregação, e ouve pessoas mais velhas. Outra coisa, a palavra de Deus chega até para a gente ouvir os anciões. Tem gente que não tem paciência para ouvir anciões. E eu não estou dizendo aquele ancião que é um pouquinho chatinho, né? Porque tem ancião, com todo respeito, que é chatinho. Mas às vezes eu gosto de conversar com os anciões, sabe por quê? Porque eles têm 70, 80, eles já trilharam muitos caminhos que eu ainda não trilhei. E ele tem uma experiência tanto boa, tanto ruim, para o quê? Para me ensinar. Tem gente aqui que tem idade para ser meu pai, e eu gosto de aprender com você. Não é porque eu sou pastor que você não tem nada para me ensinar. Eu gosto de aprender com seus erros. Você vai falar, pô, pastor, eu trilhei esse caminho aqui, ó. Eu tenho que ser pronto para ouvir. Tem gente que não está, tem gente que não é habilitado, tem gente que não é capacitado.
Entenda bem. Então, Tiago está dizendo, todo homem seja o quê? Pronto para ouvir. Um casamento, para dar certo, um tem que ouvir o outro. Mas às vezes nós não temos essa maturidade dentro de um relacionamento. Uma amizade, para dar certo, eles têm que sentar e ouvir um ao outro. Entenda bem, relacionamentos entre pessoas, se você não for capacitado para ouvir, cria-se mágoas, cria-se ressentimentos, cria-se pensamentos que às vezes nem existem. A gente começa a criar Papai Noel na nossa cabeça. Porque a gente não parou para ouvir um ao outro. A Bíblia chega a dizer lá em Mateus o seguinte: se o teu irmão pecar contra você, chama ele a sós e repreende o teu irmão. Repreender não é humilhar, tá, gente? Repreender é se acertar, é falar o que está no coração. Estou triste, fiquei chateado. Essa palavra que você me deu. Se o seu irmão, a Bíblia diz assim, tenta colocar aí para mim, o Luian, esse versículo, acho que é Mateus 19, se eu não me engano. É que essa parte aí não estava no meu esboço, então eu não anotei. Vê aí, se o teu irmão pecar contra ti. Alguém sabe, gente, esse versículo aí de cabeça? Não sei se é Mateus 19. Alguém pesquisa isso no souber para a gente ir. Enquanto o Luian vai achando lá, eu vou falando. Então, não sei se é Mateus 15, 19. Achou? 18, 15. Vamos lá, gente. Abre aí comigo aí. Vamos lá. Mateus 18, 15. Olha o poder do ouvir, né, gente? Então, duas virtudes de uma pessoa sábia. Ela sabe ouvir. Ela sabe ouvir. Ela sabe ouvir críticas. Ela sabe ouvir elogios. Ela não se perde com nada. Ela é uma pessoa sábia. Se ela é criticada, ela está de pé. Se ela é elogiada, ela continua o seu caminho também. Porque tanto a crítica quanto o elogio tem poder de destruir você, tá? Pastor, o senhor só critica. Você pode falar, né? O pastor só critica. Tem poder de te destruir. O pastor só elogia. Pode te destruir também. Então, cabe você amadurecer. Você se guardar. Olha só, Mateus 18, versículo 15, ó. Ora, se teu irmão pecar, o que é pecar, gente? Errar o alvo, né? Eu posso pecar contra você? Sim ou não? Sim, porque sou ser. Você pode pecar contra mim? Porque você é o quê? Mas o que Jesus falou? Vai e repreende-o entre ti e ele só. Agora que vem a mágica, ó. Agora que vem um segredo. Vai, continua o versículo. Se te ouvir. Se te... Tem gente que não ouve. Tem gente que não aceita perdão, irmão. Nós estamos vivendo uma geração que não quer ouvir. Não, você errou. Você errou, está errado. Acabou, meu irmão. Cuidado, que o que a gente planta... olha para cá, se você é uma pessoa que não dá misericórdia, você também não vai receber misericórdia. Você é aquela pessoa muito turrona, os pecados dos outros você gosta logo de dar juízo? Se prepare, porque Jesus disse, é dando, e com a mesma medida com que tu medita, será medido. Por isso que um dos maiores atributos de Jesus é o amor. E o amor não significa ser tolo, burro, idiota, não. Porque Deus sabe dar misericórdia, mas Ele também sabe no momento certo dar o juízo. Se algum irmão pecar contra você, chama teu irmão. Se o teu irmão te ouvir, ou se você ouvir o seu irmão, que você foi ofendido, o lado ofendido, seu irmão vier, ouça teu irmão. Porque é assim que se resolve as coisas.
Mas tem gente que não tem essa virtude, não gosta de ouvir. E uma pessoa que não gosta de ouvir, ela está pecando no pecado de dureza de coração. Ela é dura de coração. Ela é uma pessoa irresistível. Ela é uma pessoa de dura cerviz. Ela não gosta de ouvir, só ela gosta de ser ouvida. Só ela está certa. Não tem diálogo, meu irmão, não tem diálogo comigo. Meu irmão, não tem pedido de perdão. Sai fora. Tá bom. Pastor, e se eu for pedir perdão para uma pessoa, ou quero ouvir, quero falar algo com uma pessoa, ela não me ouvir, o que você faz? Entrega na mão? Você fez sua parte. Descansa, você está em paz. Isso pode ser com qualquer um, com o pastor, pode ser com o seu irmão, pode ser com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Entenda uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu entendi isso no meu ministério, ficou mais leve. Eu não salvo ninguém. Eu não trago ninguém para a igreja. Acabei. Botei isso no meu coração. Entendi que se eu tiver que viajar, eu vou viajar, porque a igreja é de Jesus. Entendi que se eu tiver que faltar um culto para cuidar da minha família, eu vou cuidar, porque eu não salvo ninguém, a igreja não é minha. A igreja é de quem? De Deus. A igreja é de Jesus, eu morro, vocês vão ficar aí. Eu amadureci isso nesse decorrer. Isso é crescimento, isso é sabedoria. Então, aí olha só, versículo 16, ó. Mas se não te ouvir, então tem pessoas que não gostam de quê, gente? De ouvir. Tem irmão que não quer ouvir. Tem irmão que não quer reconciliação. Ele não quer. Por que há divórcio? Você acha que Jesus fez o casamento para o divórcio, gente? Você acha que Jesus fez um casamento para o casamento viver à base de guerra? Não. Você acha que Jesus fez o ser humano para um matar o outro? Não fez. Só existe divórcio. Jesus falou sobre isso, que Moisés falou, por causa da dureza do coração. E ultimamente, se você pegar minhas pregações, eu tenho falado muito sobre casamento. Tem ou não tenho, gente? Vocês estão aqui. Tenho falado muito sobre relacionamento. Há divórcio, por quê? Porque a pessoa não quer ouvir. As pessoas não sentam mais para resolver, elas sentam para brigar. Olha, vem cá, essa semana vamos alinhar o nosso relacionamento, vamos alinhar, até qualquer área da sua vida. Ó, você errou aqui, você tem falhado aqui, poxa, eu tenho errado aqui, poxa, me perdoa então. Aqui, ó, mas se te ouvir, se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja o quê? Confirmada. Tem irmãos que ouvem e tem irmãos que não ouvem. Aí aqueles que não ouvem, pega a testemunha, está escrito aqui. Aí vai até a pessoa, pô, fulano errou, mas está aqui se redimindo, perdoa, não perdoa. Não quer ouvir. Sabe, irmão, é aquela pessoa que você fala, irmãozinho, estou falando aqui no amor, né? Larga o cigarro. Não largo. Não largo, pastor. Irmãozinho, você quer ser salvo? Quero, pastor. Aquele que crê e for tem que se batizar. Eu não me batizo. Irmãozinho, você quer ir para o céu? Quero. Você quer prosperar? Tem que devolver o dízimo. Eu não dou o dízimo, eu não sou bobo. Olha a dureza do coração. E aí sabe o que você faz? Vai para a internet pegar pastores que falam contra o dízimo. Você vai lá ouvir o que você quer. Não, tá vendo aqui? Eu pesquisei, pastor, eu andei pesquisando, o cara nem é batizado, o cara não tem nem vida com Deus, o cara nem exemplo em nada, e você, pastor, eu andei pesquisando aí, esse negócio de dízimo é da lei, você nem sabe falar o que é lei, meu filho. Muita gente que fala, o próprio apóstolo Paulo fala, que se você for se envolver na lei, é difícil de compreender. Paulo diz que gera mais questões do que edificação a Deus. Aí entra em debates, entra naquilo que você tem dificuldade de ouvir. É mais fácil você falar, eu tenho dificuldade de aprender. De quê, gente? Agora abra comigo aí, para a gente ver um versículo, e uma mulher que nos inspirou no ouvir, que eu vou te dar aqui. Lucas capítulo 2. Um pouquinho na frente aí. Lucas capítulo 2.
Então, a primeira virtude de uma pessoa sábia, ela sabe o que, gente? Fala assim, até mesmo algo desconfortável. Um exemplo, tem pessoas que eu prefiro desviar assunto de política. Por quê? Porque eu sei que não tem maturidade. Vai ficar de cara feia, não vai querer vir mais na igreja. Se tu falar assim para mim, ó, eu sou a favor do Bolsonaro, tá, gente? Eu sou conservador da família. Mas eu respeito quem é de esquerda. Respeito o governo do Lula, não concordo. Mas se a gente for entrar nesse assunto, tem gente que fica chateado. Por isso que eu prefiro desviar. Porque eu tenho maturidade para tu falar, pastor, eu sou a favor do Lula. O Lula é isso, o Lula é aquilo. Você exalta o Lula e acaba com o Bolsonaro. Eu continuo sendo seu pastor, seu amigo, e a gente vai prosseguir. Mas tem gente que não tem essa estrutura. Outro dia até rolou um assunto aqui com um rapaz, ele foi ficando nervoso. Falei, vamos trocar, melhor a gente trocar de assunto, porque... Entendeu, gente? As pessoas não sabem ouvir. Por isso que você vê que tem essa guerra. As pessoas não se respeitam. Elas não sabem se dialogar, debater, quer puxar arma, quer dar soco. Aí vamos falar aqui, né? Aí entra, tem gente, até falei para Yasmin, tem pessoas que não dá para entrar no assunto de esporte, não. A gente brinca. Eu encarno lá o seu Henrique, ele veio até sem camisa hoje para a igreja aí, ó. É um pecado essas coisas. Mas tem gente que eu falo, eu não vou brincar com essa pessoa, não. Tem gente que leva o quê, gente? Um esporte que é para a gente brincar, né? Encarnar ali com brincadeira, com ordem e decência, leva a sério, irmão. Aí bate, agride, para de se falar, porque não sabe ouvir, não sabe. Olha só o que ele diz aqui, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, ó. Acharam aí, gente? Versículo 19. Mas Maria guardava todas as coisas, conferindo-as aonde, gente? Quando Maria ouviu falar as coisas acerca de Jesus, ela ouviu, mas ela ouviu com o quê? Tem que saber ouvir com o coração, irmão. Por que um exemplo? Por que uma pessoa ouve uma palavra, a outra pessoa ouve a mesma, uma muda e a outra não, gente? Por quê? Isso, está aqui, ó, e a resposta aí, ó, Lucas 2,19, ó. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as aonde? Porque tem gente que ouve com tem gente que ouve com tímpano, não com coração. Tem gente que já ouve rebatendo, dentro da pessoa, está uma guerra. Tem gente que não ouve com o coração. Se você quer ter uma transformação, se você quer ser uma pessoa sábia em qualquer área da sua vida, você tem que se treinar a ouvir as coisas com o quê? Mesmo às vezes você tem a tua teoria. Você tem a tua teoria que já está certa. Mas você depois assimila, Jesus, será que o pastor antes tem razão mesmo? Um exemplo, quantas coisas eu já preguei que eu vi que estava errado? Isso é maturidade. Eu sempre prego isso para vocês. Um exemplo, daqui a 10 anos, deixa eu contar um erro meu. Eu preguei a vida toda que Red Bull era pecado. Red Bull é pecado, gente? Não, Red Bull é energético, o atleta toma. Mas sabe por quê? Porque eu vi os outros misturando com o quê? Com bebida alcoólica, minha cabeça entrou. Red Bull é pecado! Depois chegaram para meu cunhado, chegou para mim, o Igor. Falou, pastor, uma coisa para o senhor. Falei, ô Igor, pastor, Red Bull não é pecado, não. Eu, não, Igor? Ele, não. Lê lá, pastor, é energético. Falei, meu Deus, agora que abriu o nosso raciocínio. Energético. Agora, quando você mistura com bebida alcoólica, se torna o quê? Mas se você precisa de energia, se você é atleta, não é pecado, é energia. Mas eu errei. E soube ouvir, gente. Tem pecado nisso, gente? Você deveria falar, graças a Deus, pastor, você é um líder, o senhor é um líder que está em crer. Não é um líder que parou lá em 1980, só o senhor está certo.
A gente estuda teologia, o pastor antes estuda teologia, às vezes em alguns temas, né, que a gente conversa, né, tem isso, tem aquilo, a gente fala, cara, será que é assim mesmo? Aí eu falo, cara, será que o pastor antes tem razão, Deus? E não tenho problema nenhum de falar, caraca, pastor, o senhor tem razão. Caraca, o pastor antes, que é meu pastor auxiliar, me ensinou isso, gente. O que tem? O único perfeito é quem? Caraca, eu aprendi isso aqui com a Letícia. É saber ouvir. Se você parar de ouvir, diga assim, parar de ouvir é parar de crescer. Quer estacionar no tempo? Quer ficar uma pessoa que não cresce mais nada, vai estacionar? Para de ouvir. Maria ouvia e ouvia com o coração. Ouça as coisas com o coração. Estão comigo? Diga amém. Abra comigo agora em Tiago, e a gente encerra esse tópico aí de ouvir. Então a primeira virtude de uma pessoa sábia é o que, gente? Ouvir. Fala assim, mesmo que seja algo desconfortante. Esse que é ruim, né? É isso que é chato. Ouvir algo que? Algo que confronta a gente. E a gente vai chegar no segundo tópico. Ó, Tiago capítulo 1. Ah, se o ser humano se treinasse a isso. Poxa. Se o ser humano conversasse mais, se ouvisse mais. É ou não é, dona Rosilane? Se a gente se ouvisse mais. Mas não, a dona Rosilane fica com alguma coisa no coração, prefere ocultar. Aí vai aquilo dali matando ela. Aí ela começa a achar que o pastor está errado, está errado, está errado. E ela não veio falar comigo. Ou então quando vem, eu não soube o quê? Ouvir. Então, a primeira virtude é essa. Tiago capítulo 1, acharam? Versículo 19, né? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto. Pronto? Como é que se adquire sabedoria? É isso aí. Romanos 10, 17. A fé vem. Ó. Quantas vezes ele enfatiza o ouvir? 2 vezes. Todas as vezes que você vê, quando Jesus falava assim, ó, em verdade, aí Jesus falava de novo, em verdade. Ele está enfatizando, ó, preste atenção, Jaqueline, em verdade, em verdade. Então veja que Jesus está falando, ó, Romanos 10, 17. A fé, a certeza, o conhecimento, a sabedoria vem pelo ouvir, e o ouvir, sabe o que ele está falando? Ouça, ouça, ouça. Quanto mais você é uma pessoa ouvinte, você se torna uma pessoa mais o quê? Claro, mas é aquele ouvir com tímpano ou com o coração? Igual Maria. A virtude de Maria. Cadê as mulheres aí? Diga amém. Amém. Isso, essas mulheres abençoadas. Não é essa mulher briguenta. É a mulher que sabe ouvir. É a mulher que sabe conversar. É a mulher de Provérbios 14. A mulher sábia. E quem é sábio na visão de Deus? É a mulher que ouve. É a mulher que quando o marido chega, como é que foi seu trabalho, amor? Ou vice-versa também, é o homem que ouve a esposa. Né? Geralmente, as mulheres criticam muito que nós homens não gostamos de ouvi-la, e elas têm razão. Às vezes as esposas vão falar com a gente está lá no celular. Às vezes a gente ignora assuntos das nossas esposas, né? Gente, o que é ser uma pessoa sábia? É ter empatia. O que não importa para mim, mas importa para o outro, eu vou dar. Um exemplo, tem várias vezes aqui eu aprendi isso como líder. Às vezes chega, vamos supor, o Jefté, às vezes o pastor Anderson, às vezes alguém fala, caraca, eu vi um testemunho, é o caso, né? Eu tenho uma palavra, eu já até sei, mas eu deixo eles contarem. Por quê? Para eles se sentirem importantes, para eles... Caraca, poxa, que forte. Eu já tinha ouvido aquilo. Mas eu deixei ele se sentir o quê, gente? Tem gente que não, irmão, tu vai entrar na conversa. Não, já ouvi isso aí, pastor. Mas deixa eu contar. Não, pastor, então. Às vezes a gente não tem essa empatia, a gente não se coloca no lugar do outro.
Às vezes o que não é interessante para nós maridos, um assunto às vezes de cabelo, mas é importante para a esposa. E a gente tem que saber o quê? Abra comigo agora a sua Bíblia. Provérbios 12. Primeira virtude. Agora outra coisa também. Deixa eu dar só um interesse, botar uma cerejinha nesse bolo aí do ouvir. Ouvir é concordar? Isso aí. Saber ouvir também não é concordar com tudo. Mas é saber? Te entendo, sim. Recebo sua colocação. Amém. Mas eu discordo. E está preparado para o diálogo. Sem ficar vermelho, ou até pode ficar vermelho, mas mantém-se na mesa. Não fica nervoso, não fica nervosa. Porque você vai ter que aprender a ouvir coisas que você não concorda, coisas que você discorda, e vai ser discordado, vai ser confrontado. E tem que se posicionar. É igual um exemplo. Vai abrindo aí, Provérbios 12. Vamos supor, você está lá, conversando com a sua esposa, com seu marido ou com um amigo. Vou botar relacionamento. Casamento, né? Os domingos eu estou falando muito sobre o casamento, Deus está me usando para isso. Vamos supor, eu estou lá numa conversa com a Yasmin sobre a igreja. A gente veio falar de quê, gente? Igreja é igreja. Casamento? Eu tenho que saber diferenciar isso. Porque senão eu acabo trazendo a igreja para o meu casamento e dá ruim. Porque às vezes vai ter discórdia. E quando tem discórdia, é natural a gente ficar com raiva um do outro. Discordar é isso, dá aquela raiva, mas você tem equilíbrio. Sem ofender, sem perder a paz, sem agredir. Mas é natural você ficar desconfortável. Sim ou não, gente? Mas eu tenho que entender o seguinte, eu conversei sobre igreja, não sobre o meu relacionamento. Não é trazer igreja para o meu relacionamento. Quem trabalha, não pode levar o trabalho para o seu relacionamento. Você vai falar alguma coisa de questão de trabalho, de escola, mas quantas vezes a gente mistura uma coisa e acaba sobrecarregando nosso relacionamento, acaba sobrecarregando a nossa família, porque eu não soube dividir o papo, a boa conversa, o diálogo, mesmo que não teve concordância sobre algo. Aí eu trouxe minha igreja para o meu relacionamento. O que dá no meu relacionamento, gente? Vai dar ruim. Então você tem que saber ter essa maturidade. Vamos lá agora. Segunda virtude de uma pessoa sábia. Pastor, qual é? Diga assim comigo. Ela aceita repreensão. Eita. Repreensão. Quer crescer? Quer prosperar? Quer amadurecer? Tem uma palavra para você. Não existe crescimento sem tocar em furúnculo. Não existe crescimento sem confronto. Sem não. Não existe crescimento só, já diziam os antigos aí, mar calmo, marinheiro fraco, não forma bom marinheiro. A pessoa que é sábia, ela adquire essa sabedoria, ela aceita ser repreendida. Olha para cá, repreendida, não humilhada. Pede a Deus para você discernir isso aí. Você vai entender quando alguém quer estar te corrigindo para você o quê? Ou quando é para te diminuir. E se for para te diminuir também, tudo coopera para o seu bem. Sacode a poeira dos pés e vai em frente que Deus é contigo, amém? Não responda, porque nós vamos chegar nisso aí também. Uma das virtudes de um sábio é ficar em silêncio. A gente não sabe ficar em silêncio. Mas isso aí não é para hoje. Vamos lá, olha aqui. Provérbios 12, versículo 1. O que ama, o que, gente? A correção. Ama, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Tem gente bruta aí, gente? O que é bruto? Ignorante. Ô bruto.
Cara ignorante, mulher ignorante, não aceita nada. Tu pode falar. Ó, e outra coisa que eu vou te falar, a Bíblia também diz assim, ó, não sei se o Luian pode colocar aí, é a Rose que está lá, né? A Bíblia diz assim, ó, é melhor, peraí, deixa eu lembrar aqui, repreende o sábio, repreende quem? Ele vai te amar. Repreende o tolo, o bruto, ele vai te odiar. Quer ganhar inimigo? Confronta pessoas. Volto a dizer, confrontar, não é humilhar, não é se botar por cima, não é nada disso, é confrontar. É numa conversa falar, tá errada, você tá errado. Tem gente que não aceita ouvir que tá o quê? O que ama, ó, olha aí o que Salomão está dizendo. O que ama a correção, o sábio ama a correção. Por quê, pastor? Porque ele sabe que ele cresce, ele amadurece, ele produz, ele vai florescer. Pessoas que não são corrigidas vão ficar na zona de e zona de conforto, nada cresce, só barriga. Ô irmão, vem cá. Oi pastor, pois não. Irmão, você está comendo muito. Pastor, agora ó, não vem botar essas coisas. É o senhor, tá entendendo, pastor? Tá bom, cachorro. É, cachorro. A Bíblia diz que se você tentar corrigir o tolo, é mexer na orelha de um. Quem já mexeu numa orelha de cachorro aí? O que aconteceu? Está escrito em Provérbios. Outra coisa, deixa eu falar para vocês aqui. Se tu vê que o teu esposo é um cachorrinho, ou a tua esposa é uma cachorrinha, com todo respeito, tá, gente? É sobre a palavra. Por favor, e tu vai querer meter a mão nessa orelha, não mete, sai fora daí. Tu vai ser mordido. Tem gente que eu falo, nem falo mais nada, tá maluco? Não quer orar? Tu vai falar, irmã ou irmão, eu tenho visto que você não está orando muito. Está se metendo por quê? Eu te dei, pastor, essa legalidade para você se meter na minha vida? Tu viu orando? Tu sabe se eu orei? Desculpa. É cachorro, irmão. É meter a orelha. Até para corrigir você tem que ter saber. E quem você corrige, senão tu vai se machucar. E às vezes está no nosso lado. Nossa filha, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso marido. Não aceita a repreensão. Por isso que não cresce, não deixa a meninice de lado. Parece que tem 15 anos. Pastor, eu tenho idade para ser seu pai, mas no espírito tu é um moleque. Uma menina. Tudo fica chateado, eu não vou mais, eu não quero, é birra. Cadê a maturidade? Cadê a sabedoria? Cadê o crescimento? 3 anos de igreja já. Paulo disse em Coríntios, o tempo que vocês têm de igreja já era para ser mestre, já era para estar ajudando o pastor a ganhar alma, não o pastor ficar indo atrás de você. Tem gente que o pastor tem que mandar mensagem todo dia, que se não mandar não vem para o culto, o bebezinho. E o pastor, vocês tinham que me ajudar a acolher os novatos. Os antigos deveriam estar ajudando o pastor a cuidar das almas, não dá trabalho para o pastor. Paulo fala sobre isso. Mas por quê? É aquele cristão que não aceita? Não aceita não aceita ser provado. Pastor, a Bíblia manda o Senhor me provar? 1 João, provai os espíritos, letras minúsculas, e vede se são de Deus. Eu posso te provar, vou levantar um obreiro sem provar? Tu acha que eu sou maluco? Vou provar, vou pisar no calo dele para saber se ele vai me responder, para saber se ele vai aceitar um não. Por isso você vê aí, tem igrejas aí, ó, um processando o outro, um pastor tomando a igreja do outro, sabe por quê? Porque sai levantando de qualquer? Não forja o caráter, mima. Não! Eu cresci debaixo de pancada, irmã. E nem por isso me perdi. Os antigos aí, seu pai só olhava para o seu rosto, era ou não era? Era só no olhar.
Você já entendia que não tinha que aceitar nada, não pedir nada? Porque você foi doutrinado. Uma igreja que cresce, a igreja que agrada a Jesus, é a igreja que é doutrinada. Pastor, aqui tem mamão com açúcar? De vez em quando, mas tem mocotó, tem chibatada. Eu não gosto disso não. Então procura umas igrejas aí fácil. Um pastor fácil. Você faz o que você quiser. Vai lá, não tem problema não, irmã. Eu continuo sendo pastor, você ficando na igreja ou saindo. E você continua sendo ser humano. Agora, se você quer crescer, você deve procurar um mentor que saiba o quê? Eu assisti um filme com a pastora. Um filme não, a gente assistiu uma série. E os pais eram aqueles pais conservadores. Os filhos nas escolas. A mãe era psicóloga. O que aconteceu? Eles sempre pegaram no pé dos filhos. Sabedoria também, não é aquele pai chato, mas sabedoria. Está estudando, vê caderno, tudo direitinho. Os pais conservadores. Numa pequena série, que nem de Deus, Deus fala comigo, irmão. Aí daqui a pouco, entrou um rapaz na família, a mãe foi cuidar dele como se fosse problemas mentais, acabou esquecendo dos filhos. O filho foi ficando para trás, escuta isso. O filho mais velho foi ficando de lado. Quando o filho fazia bobeira, a mãe botava o filho de quê? De castigo. A mãe foi esquecendo tanto do filho e dando foco para o outro, que o filho começou a sentir falta do castigo da mãe, da repreensão da mãe. Meu irmão, um bom filho sabe que correção é bom. Você quer ver? Abra comigo em Hebreus, vamos lá. Uma pessoa sábia gosta de ser corrigida. Ontem eu cheguei para a pastora e falei assim, Yasmin, inclusive a gente recebeu uma vitória, gente. Olha o que eu falo para vocês de não entregar os pontos, mesmo que seja final de ano. Hebreus 12. Nós conseguimos monetizar lá no canal no YouTube. Aplauda Jesus, aleluia. Agora a gente é contratado pelo YouTube. Isso eu quero agradecer a minha mídia aí que está comigo, a vocês que estão comigo, né? Mas especialmente o grupo da mídia, porque eles têm feito comigo, a Renata, né? E todos aí, a Cássia, um bom trabalho. Então, eu falei assim para ela, filha, agora nós monetizamos. Me ajuda se eu falar besteira no altar. Olha só, uma pessoa sábia. Falei para ela, se tu vê que eu falei nome de alguém, e tu vê que eu exagerei, me corrija, porque eu vou ouvir, eu vou assimilar dentro de mim. Me ajuda. Por quê? Porque o sábio, ele gosta de ser repreendido, porque sem repreensão, sem confronto, eu como pastor, hoje eu sou pastor presidente, mas eu confesso para vocês com todo amor e carinho, eu sinto falta de um líder na minha vida. Eu queria ter alguém, um pastor que me discipulasse. Eu sinto falta de Jesus, não, porque eu sei que Jesus, de um pastor, de um líder, que vem cá, como o meu pastor fazia comigo, entra aqui no escritório, Diego, como é que você está? Eu sinto falta disso. Olha só o que ele diz aqui, Hebreus capítulo de número 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige e açoita a qualquer que recebe. Se suportais a correção. Diga comigo, se suportais. Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, correção, disciplina é correção, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não o quê? Quem é filho de verdade aceita a correção. Olha para cá, e a pior coisa é Deus te parar de corrigir, tá? Tinha uma mulher, eu esqueci o nome dela, na história da igreja, que foi uma mulher muito abençoada. Ela era uma mulher de oração e Deus tinha pedido ela para orar mais, Deus tinha pedido algo para ela, assim, sabe, que ela não estava conseguindo dar para o Senhor. Aí entraram no quarto de oração dela, onde ela estava orando, e ela dizia assim, ela estava falando, Senhor, não desista de mim,
Não me deixe de me cobrar. Não me deixe, não me abandone. Meu irmão, se Deus abandonar o puxão de orelha na tua vida, acabou você. Tu vai fazer coisas malucas. Tu vai transar com animal, tu vai fumar maconha, tu vai cheirar, tu vai pintar teu corpo todinho, tu vai botar piercing pra tudo quanto é lugar, tu vai entrar numa vaidade, vai fazer cirurgia de beiço, vai fazer cirurgia de orelha, e não é que é pecado, você vai entrar no extremo. Você vai comer igual boi. Porque Deus parou de puxar o quê? Não deixe isso acontecer. Me repreenda, Senhor. Não desista de mim, Senhor. Eu falo, Deus, não me deixa parar. David Wixon disse no seu livro, me mantenha de joelhos, custe o que custar. O que ele estava querendo dizer para Deus? Deus, não me tire do lugar da orar, não me deixe. David Wixon fala, coloca aqui, Letícia. Bota aqui no meu, porque... Pode tirar que eu vou botar no meu aqui. Que esse de vocês aí é muito importado. Aqui, ó. Bota aqui. Vou dar para o William botar lá no meu. David Wixon disse que teve vários amigos de pastores. Ele disse, homens que foram usados por Deus, pastor antes. Homens que impactaram uma geração. Mas no final das suas vidas estavam diante de televisão. Assistindo programas, não oravam mais, não tinham mais vida com Deus como tinham antes. Ele disse, homens que tinham unção, perderam agora por causa do aparelho de televisão. Não é que é pecado, mas agora os pastores deixaram de orar para ficar só onde? Qual é a nossa televisão de hoje, gente? É o celular. Confessamos, eu confesso. Vou mentir para você não, que eu sou o super pastor. Às vezes isso aqui me destrói. Meu irmão, aceite a repreensão. Versículo 9, e a gente encerra. Além do que tivemos, o que, gente? Hã? Olha para cá, qual é a missão de um pai e uma mãe na vida de um filho? É te proteger, Giovana. É te proteger, Giovana. Não, o seu pai vai te dar não, sua mãe vai te dar não. E aceite o não dos seus pais. É proteger, gente. Aí os filhos entram na época de escola. É amiguinho que fuma maconha, amiguinho de cabelo vermelho e papapá. É sistema, é o sistema. Os pais não andam, verifica, vai na escola, confere tudo, dá não. Giovana, você está crescendo, filha. Ariane, o jovem Tiago, aceite. Por que tem muitos jovens morrendo cedo? Primeiro mandamento da Bíblia: honrará teu pai, para que teus dias... Sabe quem é teu pai espiritual abaixo de Deus? O seu pastor. Aceite o não, aceite se repreender. Pastor, me repreenda. Pastor, se eu estiver fazendo alguma coisa, eu creio que o Senhor é homem de Deus. Me repreenda na palavra. Chame a minha atenção. Abra meus olhos, pastor. Mas não, a gente vive uma geração que a gente tem até medo de falar com as pessoas. Aí, Yasmin, se eu falar vai sair, cara. Aí não há crescimento, a pessoa passa ano na igreja. Os seus pais, qual foi a missão dos seus pais? Te repreender. A repreensão te protege, a repreensão te livra. E o que mais, pastor? Porque aqueles na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Sabe o que Deus está falando? Glauciane, pastora Glauciane, na hora a repreensão tu vai ficar o quê? Mas depois a pastora Glauciane vai entender. Obrigado, pastor.
Obrigado, pastor. Uma vez a Renata, as jovens chegaram para mim, dentro da igreja, a gente lá na Nova Septiba, a gente sempre ensinou elas a se vestirem. Ó, bota um shortinho até o joelho. Mulher de Deus se veste assim. Mulher de Deus não é sensual. Ensinamos as nossas jovens assim. Elas passaram em outra igreja, as garotas tudo com shortinho o quê, gente? Até aqui, ó. Elas entraram do nada, elas, pastor, pastora, muito obrigado pela vida dos senhores. A gente, por quê? Porque vocês nos ensinou certo. É isso que a Bíblia está dizendo. Na hora, a repreensão, ela deixa a cara vermelhinha, ela deixa a gente constrangido, ela deixa a gente sem graça, ela produz às vezes raiva, ela produz às vezes o quê? Tristeza. Mas se você estudar provérbio, vai dizer, é a repreensão que modela o corpo. Você quer esculpir o seu espírito, a sua mentalidade, o seu emocional? Quer esculpir? Quer ter um shape espiritual? Quem quer ter um shape no físico tem que caminhar, treinar, comer bem, sim ou não? Aí você vai esculpir, né? Vai desenhar, vai botar tanquinho, vai criar bumbum. Quando você se disciplina ali. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você quer ser uma pessoa modelada, esculpida, bonita, mansa, os frutos do Espírito? Aceite a reprir. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Graças a Deus. Aleluia. Quantos entenderam essa palavra? Duas virtudes do sábio. Ouvir e aceitar o quê? O que é repreensão? Faz assim no seu irmão com todo amor, assim, para ele não dormir, assim, ó. Assim, ó, só devagarzinho, assim, ó. É o puxãozinho de quê? Quem já tomou muito puxão de orelha aí? Já tomou? Já tomou, Dona Isamar? Da mãe? Antigamente era assim, né, pastor? Eu já tomei da minha avó. Eu sumi. Nesse dia eu sumi no carnaval com bate-bola de perna. Minha avó me achou, eu estava lá na pracinha os carrocinhos, irmão, pequeno. Minha avó desesperada. Quando ela me achou, a reação dela foi rasgar o bate-bola todinho. Puxou minha orelha. Vem cá, seu garoto. Amém, pessoal? Feche os olhos, vamos orar.